Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho o prazer de receber a Carla e o Roberto. Nós vamos falar sobre saúde, né, e tudo que tem acontecido e tudo que a gente espera que aconteça nesse contexto brasileiro. A saúde que foi tão, né, aviltada e passamos por todo esse caos aí. Então, para começar, eu peço que vocês se apresentem. Carla, quer começar, por favor? Pode ser. Então, primeiro eu queria te agradecer, Afonso, pelo convite. É sempre um privilégio poder estar compartilhando esse espaço contigo, com o Robertinho, enfim, né? Roberto, que eu sou eterna fã, né? Bom, eu sou Carla, então eu sou coordenadora de uma instituição que trabalha com saúde aqui no Rio Grande do Sul, né? Mais especificamente com políticas de HIV e AIDS. E sou ativista e militante de saúde, trabalho com tuberculose, principalmente de pautas de tuberculose e HIV. Já há alguns poucos anos, né? Então, acho que para começar isso, assim, depois a gente pode seguir. Muito obrigado. Roberto, por favor. Afonso, também muito obrigado pelo convite. Custamos a conciliar nossas agendas, mas é um prazer sempre grande estar falando com você e com Carla, a minha deusa do Sul, né, Carlinha? Mas o meu nome é Roberto Chateaubriand, eu sou psicólogo e advogado aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu trabalho com saúde já há alguns anos também, especificamente no campo do HIV e AIDS. Há 36 anos que eu estou entre a militância e trabalho de assistência diretamente bancado pelo Estado, né? No caso, o município de Belo Horizonte. Hoje eu estou lotado no serviço de atenção especializada para pessoas que vivem com HIV, seus familiares, e também à frente das questões relacionadas às ISTs e também no campo especificamente do HIV e AIDS, na prevenção, à frente em um desses serviços do programa de PrEP e PEP, profilaxia pós e pré-exposição para o HIV. Então, assim, eu tenho muitos anos de experiência no campo da assistência, porque eu trabalho com HIV em saúde pública desde 93 e com HIV em organização não governamental desde 87. Né? Então, 35 para 36 anos. Então, a gente tem algumas coisinhas para falar sobre isso e a gente vai poder fazer essa análise desse contexto, desse cenário devastador que nós estamos passando agora e nessa perspectiva da esperança que se aponta no horizonte. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, vamos então começar por essa transição, né? Foi feita aí uma avaliação, né? E se encontrou muita coisa, desde queda de investimento absurda, né? Apagão de dados, subnutrição. Queria que vocês comentassem alguma coisa aí que vocês ficaram impressionados ou que marcou vocês. Não sei se a Carla quer começar. Bom, eu acho que, primeiro, Afonso, acho que impressionado nada impressiona. Eu acho que quem está aqui no Brasil, quem tem acompanhado o cenário nos últimos anos, né, principalmente desde 2015, que começa o desmonte paulatino de todos os programas e todas as políticas que o Brasil tinha, né? Então, quem vem acompanhando esse cenário não se surpreende com absolutamente nada e também não tinha muita expectativa que se encontrasse um cenário muito diferente do que foi encontrado, né? Não posso dizer que eu me surpreendi com nenhum dos achados do governo de transição, né? Nós estamos acompanhando e muito atentamente nos últimos anos e sempre acompanhamos os investimentos em saúde. Então, desde a PEC, que colocou o teto de gastos para os gastos de saúde, educação, naquele momento, a gente já tinha essa expectativa do desfinanciamento das ações de saúde, né? Nós estávamos atentos a isso, e óbvio que esse processo ele se potencializou durante o governo ou desgoverno, né,
do Bolsonaro. Nós tivemos aí na pasta de saúde diversos ministros sem nenhuma qualificação, nem técnica, nem política, para estar gerindo a pasta. Então, a gente tem uma série de desmontes de programas históricos e programas que, inclusive, reconheciam, colocavam o Brasil no lugar de visibilidade internacional, e a gente pode falar do próprio Departamento de HIV e AIDS, que foi extinto em maio de 2019, a partir de uma reestruturação, então, já no governo Bolsonaro, né? Então, acho que não tem nenhum elemento de muito surpreendente, né? A gente já tinha conhecimento do apagão de dados, isso já era algo que também a gente já sabia, né? Enfim, e todos os desdobramentos que essa política, essa necropolítica do governo Bolsonaro tem impactado, e a forma como esses desdobramentos impactam, né, no cotidiano das pessoas, no cotidiano dos serviços de saúde, e que não se restringe ao serviço de saúde, né? Esse cenário devastador, né, ele se estende a todas as pastas do governo, né? E com o orçamento secreto, obviamente, ficou muito mais difícil da gente monitorar e da gente compreender, né, o que se tem de investimento mesmo, aonde estão esses recursos. Muito obrigado. Sim, tudo conectado, né? Porque, na realidade, no momento, por exemplo, que você tem crianças internadas por subnutrição, isso também, né, é uma bola de neve, uma coisa vai interagindo com a outra, né? Se não tem dados, você não pode planejar nada, né? Enfim. Roberto, o que você destacaria aí desse cenário? Pois é, Afonso. Eu concordo plenamente com Carla. Para nós, que trabalhamos diretamente com a questão da saúde, ainda que seja num ponto muito específico, né, mas as intersecções são diversas. Então, não tem jeito a gente pensar que a AIDS está aqui de um lado e as outras questões totalmente apartadas. Não, as coisas não se misturam, elas são interconectadas e a gente está vendo isso. E aí eu acho que é importante a gente só pensar que isso não foi definitivamente obra exclusivamente do governo Bolsonaro. Isso já vinha acontecendo, a gente vinha percebendo isso desde 16, quer dizer, para falar a verdade, desde 14, quando no início tumultuado do governo Dilma e tal, a gente já começou a ter sinais do desmonte, né? O tsunami conservador, essa onda de teocracia que nos rondou e nos ronda, né? E eu acho que é sempre muito bom a gente lembrar a frase célebre de Ulisses de Guimarães, que ele falava na época da ditadura, que acabar com ela não era tão difícil. O complicado era limpar os escombros. E eu acho que essa aí é a questão que se coloca hoje para a gente, né? A gente vem acumulando escombros, e quando Carla fala que não nos surpreende, embora sempre nos indigne, é o fato de que a gente vem acompanhando esse desmonte, vem acompanhando esse processo perverso de descaso, de total falta de controle, total falta minha filha chegando aqui, gente, me desculpa. Pode passar, Manoel. Me desculpa, gente. Mas esse processo de desmonte da saúde, ele vem sendo observado. Então, quando a gente pega o relatório da transição e a gente... nada daquilo que está ali nos surpreende. O que nos surpreende é o Brasil não ter tomado uma postura decente de república, de democracia, de responsabilidade antes. As instituições, de um modo geral, né? Não estou colocando culpa em ninguém, estou só dizendo desse processo que a gente, de uma certa maneira, apostou nessa escola. Não, vai se ajustar aqui, não é tão maluco assim, não, a coisa vai melhorar ali, e a coisa foi só afundando, né? Então, nesse sentido,
definitivamente não dá para a gente poder falar, olha, que susto que a gente leva, né? A gente não tinha pensado nisso antes. Não, a gente viu isso acontecendo o tempo inteiro, né? E de uma certa maneira, essa anestesia, e talvez a gente possa discutir isso, tanto no nível governamental quanto no próprio nível da sociedade civil, que a gente acabou ficando numa histeria, talvez, sabe, em alguma coisa que não saía do lugar. A gente via, a gente gritava, a gente esperneava, mas a gente não tinha força o suficiente, não tinha potência suficiente para dar conta disso, talvez até mesmo pela forma de ter sido corroído os mecanismos institucionais mais potentes da República, né? E isso fez com que a gente paralisasse. Carla, porque nós estamos... Quer falar, Carla? Eu queria só fazer um comentário em cima de um ponto que o Roberto trouxe, que eu acho que é um ponto bem importante, que é o silenciamento e o apagamento dos segmentos que ocorreram, o Roberto está certo disso, de 2015, mas eu acho que desde 2014 a gente começa a perceber de forma mais evidente esse desmonte, mas também o silenciamento e a desqualificação das vozes comunitárias, né? Então, tem todo um processo primeiro, de desqualificação das vozes comunitárias, de fragmentação dos movimentos comunitários, e aqui falando mais especialmente de movimentos de saúde, né? E o apagamento, então, assim, se tem um apagamento de toda uma história história de conquistas políticas. Então, assim, quando a gente fala por exemplo, o próprio, e aqui vou usar um exemplo da AIDS, a extinção do programa do Departamento Nacional de AIDS, ela mostra esse é um processo de apagamento histórico, né? Tu apaga os processos de construção histórica, especialmente os que tiveram uma participação ativa comunitária, e tu silencia essas vozes, né? Então, especialmente nos últimos, de 2016 para cá, o que a gente viveu foi isso, né? Teve todo o processo anterior de desqualificação, de fragmentação, e daí tu silencia, né? Então, se a gente pensar que só no âmbito, e isso não aconteceu exclusivamente com o Ministério da Saúde, mas aconteceu também em outros ministérios, no âmbito do Ministério da Saúde, todos os espaços de interlocução, especialmente que contavam com participação comunitária, foram extintos, né? O único espaço de comunicação, e que mesmo assim ficou durante muito tempo, tem sofrido um processo de deslegitimação, são os conselhos de saúde, e especialmente porque eles são conselhos que estão colocados constitucionalmente, então não podem ser extintos, né? Mas eu acho que é importante, assim, pegar isso para a gente pensar nesses processos de apagamento, né? E eu lembro que, acho que aqui mesmo, uma vez no bate-papo, a gente conversou isso, de como a gente vai apagando as trajetórias, a gente vai apagando a história, e esse processo de apagamento ele não passou só essa ressignificação dos fatos históricos, não é exclusivo da saúde, né? Até a própria ressignificação e apagamento do processo de ditadura no Brasil, né? Então, a gente passou por diversos processos de ressignificação de fatos históricos que apagam situações que são de extrema importância a gente reconhecê-las, né? A gente ter esse olhar retrospectivo e entender elas e compreender elas para pensar em toda a nossa, todo o futuro, né? Toda a praxis atual. Então, acho que a gente sofreu e sofre, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo, e que o Roberto diz no começo que é de esperança, né? É um momento também muito desafiador, né? Porque é um momento em que existe uma grande expectativa em relação ao futuro governo, né? Ao mesmo tempo, é um governo que pega um país com sucateadas, exatamente, né? Muito ainda, muito refém ainda de um Congresso, que é um Congresso
digno das trevas do tempo feudal, assim, porque é um Congresso extremamente conservador. E aí, Roberto, vem a minha pergunta. Tocaste nas coisas das instituições, né? Não são só as instituições. Se a gente pensar que a gente sim conseguiu eleger um outro governo, mas que a gente teve que ir para um segundo turno e que foi disputadíssimo, a gente vê que, ok, a gente pode ter chegado ao fim do governo Bolsonaro, mas o bolsonarismo, enquanto movimento político, ele continua super fortalecido e atuante. E quem está no Brasil tem vivido isso e tem presenciado isso. Né? Bem mais do que o bolsonarismo, né, Carla? Acho que a gente tem que colocar nome aos bois. A extrema-direita que viu a vocalização das suas questões sendo reverberadas, e aquilo que seriam vozes dissonantes até muito pouco tempo atrás, ela tomou uma dimensão que se potencializou e empoderou. Né? Então, assim, eu acho que é isso que é o mais difícil da gente poder pensar em estratégias. E eu gostaria só, Afonso, de fazer um comentário, que é o seguinte: em tempos de escassez, a gente tem um fenômeno bastante claro que a sabedoria popular já tinha feito, de uma certa maneira, aqui em Minas se fala muito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso faz com que a gente tenha lutas internas muito grandes, que definitivamente elas não contribuem para o avanço, muito antes pelo contrário, elas são fratricidas, né? Hoje, por exemplo, eu estava vendo uma manchete de um colunista horroroso por aí, e ele dizendo o seguinte, acerca da não nomeação até esse momento de Simone Tebet para nenhum cargo do primeiro escalão do governo Lula. E aí ele joga assim, como não quisesse nada, falando assim, se Simone Tebet fosse um homem, estaria sendo tratado dessa maneira? O que tem por trás de perverso dessa história, né? Porque utiliza exatamente pautas que nos são caras, né? Que é o protagonismo feminino, que é a igualdade de gênero e tal, transportada para um outro contexto que, nesse sentido, talvez não tenha, nesse caso específico, não tenho certeza nenhuma, tá? Mas é como se não tivesse dúvida. A coisa passa a ser exclusivamente por conta do gênero de Simone e não de qualquer outro fator. Né? Desconsidera o fato dela não ter querido ir para a agricultura, desconsidera milhões de outros fatores e já coloca um germezinho do tipo, tá vendo como que é misógino esse governo, que se mostra progressista, tá vendo como que é só uma casca? E isso acirra ânimos e, ao invés de se construir pontes, novamente se erege muros. Né? Então, aliás, a imprensa tem sido maravilhosa nesse aspecto, né? Porque o governo Lula nem começou e já tem enfrentado uma série de desafios. Por exemplo, a PEC, que é a PEC para tentar garantir minimamente as políticas sociais, porque o orçamento está totalmente esvaziado. Tem alguns órgãos de imprensa aí, óbvio, a gente está falando de mídia hegemônica, né? Que tá chamando de como é que é? A PEC da gastança. Né? Exatamente. A PEC da gastança, a PEC é da gastança. Agora, o orçamento secreto é algo que eu trouxe essa discussão porque durante esses anos passados, né, de trevas total, o que a gente viu muitas vezes foi uma luta fratricida entre movimentos e entre setores, segmentos da sociedade, que, se tivessem unidos, se tivessem, de fato, não comprometidos, que todos estavam muito comprometidos com a democracia, com o avanço, com o progresso, né, civilizatório. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas estou falando comprometidos para além do seu próprio umbigo, para além da sua luta, que é legítima, que é absolutamente necessária, mas
a gente viu que dificilmente a gente conseguiu afastar um pouco da nossa trincheira para dar a mão, como a gente prometeu, que ninguém largaria a mão de ninguém, mas pela escassez, pela precariedade que se instalou, em última instância, a gente falou assim, a gente tem que sobreviver. E, com isso, a gente se encapsulou, né? E isso enfraqueceu muito o enfrentamento dessa onda conservadora, enfraqueceu profundamente os espaços de enfrentamento e de oposição a tudo que ocorreu, né? Então, a gente viu aí, a gente passou 4 anos com a Damares, né, no Ministério, que antigamente era de direitos humanos, né, e tal, e foi se tornou aquilo que se tornou, discutindo ideologia de gênero, discutindo banheiro unissex, discutindo essas questões que a gente achava que, em pleno 2022, nós estaríamos vendo como que a gente pegaria o ticket para o carro voador, né? E, de repente, está lá discutindo pautas da Idade Média, praticamente, né? Obviamente, exagerando um pouquinho, mas coisas vitorianas. Que não... De retrocessos, a gente tem que estar discutindo... projeto de lei do nascituro é um absurdo. Absurdo. Os direitos das mulheres foram totalmente atropelados, e isso não é nenhuma novidade. Simone já falava disso, né? Que todas as vezes que a gente vive uma crise social, econômica ou política, os direitos das mulheres são os primeiros a serem negociados. E foi exatamente isso que tem acontecido no Brasil. Exatamente. Né? Então, assim... Essa questão da Damares, parece que a Damares está envolvida até em negociações com o MEC, né? O MEC tem parcerias, tudo com o Ministério da Família, né? Então tá tudo interligado aí para transformar, enfim, esses ministérios em... Porque a pauta de costumes... E foi exatamente a pauta de costumes que costurou todas essas questões, sabe? O pânico moral que se instalou a partir da ideia de destruição de família, a partir da ideia de destruição da ideia da posição do patriarcado, do macho alfa como sendo a cabeça da sociedade. Tudo isso gerou um pânico total, como se nós não vivêssemos na realidade, no dia a dia, no cotidiano, um cenário totalmente diverso. A gente vê uma maioria de lares sem a presença desse homem fantástico que eles miticamente incensam, né, nesse discurso patriarcal, né? São mulheres mães solo, são avós que cuidam dos seus netos, são famílias totalmente não convencionais, que nem por isso deixaram de ser família e nem por isso degeneraram, né? Mas a pauta moral toda foi em cima da destruição desse ser mítico que é essa família, que deveria ser papai, mamãe, filhinho, cachorrinho e tal, né? E eu acho que todos nós embarcamos nisso, né? Até mesmo movimentos absolutamente progressistas e de vanguarda, como o movimento LGBT, que por muitos anos esteve à frente desse tipo de discussão, né? Resistindo, inclusive, à retirada da sexualidade, né? Porque não é de agora, mas já tem algum tempo que deixamos de ser homossexuais para passarmos a sermos homoafetivos, né? Que os héteros são sexuais, os homos são afetivos, né? A gente mesmo nesse cenário, a gente bancou a ideia de família, a gente bancou, ainda que sob ecos da heteronormatividade. Não vou nem discutir isso aqui, né? Mas a gente bancou, a gente foi adiante. Adoção, casamento, né? Ou seja, todas as ideias de direitos civis a gente avançou. Mas nem por isso a gente deixou de ser colonizado por esse pânico moral. No final das contas, está todo mundo, inclusive uma parcela da população LGBT, tomada por isso, sabe? É uma coisa assustadora. Sim. Carla. Não,
Não, eu ia só complementar que é exatamente essa questão de como a pauta de costumes foi quem sustentou e tem sustentado a extrema-direita, né? Porque ela é o que alicerça todas essas discussões. E daí, se a gente analisar o fenômeno de 4 anos atrás, em que a gente teve uma série de fake news que potencializaram a eleição do governo Bolsonaro, assim, a gente vê que elas estão todas na pauta de costumes, né? Daí a gente pode falar da mamadeira de piroca, da proteção à criança, porque daí também tem esse elemento novo, né? Que é essa criança que nós temos que proteger dos pedófilos, das pessoas que querem explorá-la e abusá-la. Então, assim, uma abordagem totalmente equivocada, né? Uma ode, né, Carla? A dissonância cognitiva, né? Porque exato. A gente tem de um lado a prática e do outro, assim, crianças sendo abusadas por pessoas heterossexuais, por exemplo, dentro de casa, dentro da família, né? E a ameaça é apontada para fora, a ameaça é apontada para aquele divergente. E a gente enfrentou isso nessa eleição também. A gente teve, por exemplo, uma das grandes discussões desse governo era a questão do banheiro unissex. Gente, sabe? O deputado federal mais votado do Brasil, que é aqui de Belo Horizonte, que é aquele pirralho miliciano, né? O Nicolas Ferreira, ele se fortaleceu o tempo inteiro em cima da história do banheiro unissex, como se banheiro unissex fosse um palco de orgia, onde qualquer pessoa poderia entrar, né? Não, e como se fosse uma grande novidade, né? Não, tipo, pois banheiro. Agora, assim, a ressignificação desse banheiro para falar que ele é um banheiro sem gênero foi ressignificado, né? E daí se coloca como se esse lugar esse lugar fosse um lugar de risco para as pessoas, né? É risco para sua filha, é risco para as crianças, como assim, gente? E assim tem uma disputa de narrativa aí que é muito forte em relação a essa agenda de costumes. E por isso que existe uma preocupação muito grande, porque a gente tem um Congresso das Trevas, exatamente. A gente tem um crescimento da extrema-direita, a gente tem um crescimento tanto deputados, parlamentares, né, comprometidos com pautas conservadoras, a gente tem um crescimento dos movimentos evangélicos e fundamentalistas dentro do Congresso. Então, a gente tem um Congresso hoje que certamente ele dissoa, por exemplo, da equipe de governo que a gente tem visto, tem sido presenteada nesse dezembro, né? Então, agora a gente vai ter, durante os próximos 4 anos, uma disputa de narrativa muito grande. E assumir essa narrativa, o protagonismo dela é fundamental, sabe? E isso talvez possa ser o grande desafio, porque isso está em outra natureza, em outra ordem, sabe? Que não é a cognitiva, sabe? Não é mostrar os fatos, não é mostrar para essas pessoas, por exemplo... Porque isso não adianta, né, Robertinho? Isso não adianta. Não adianta. Eles têm os dados e eles não estão... Não, eles são absolutamente desconsiderados, né? Eu queria levantar essa questão também dos antivax, né? Porque, de certa forma, eles, então, criam uma outra autoridade, né? A autoridade não é o Ministério da Saúde, ou não são esses médicos que estão falando, mas é o WhatsApp, enfim. O governo está te enganando, como, né, o Trump aí, a grande mentira. Nós vimos agora na Alemanha uma tentativa de insurreição, literalmente, tomar o poder, né? E tudo isso baseado nessa ideia de que o verdadeiro governo da Alemanha não é esse, né? Enfim, o Supremo está te enganando, essa coisa toda. Eu queria que, falando dessa coisa de vacina, do antivax, vamos entrar no tema da vacina, porque eu acho que foi um dos grandes temas aí, né? Falta de vacina, problemas com a cobertura vacinal, vacina vencendo, cadê a indústria? Vamos comentar aí, não sei, quer começar, Carla? Mas, Afonso, tu falaste assim, porque o Ministério da Saúde sendo acreditado. Nos últimos 4 anos, a referência em saúde não foi o Ministério. A gente viveu uma pandemia que a gente teve um Ministério que sequer conseguiu articular uma resposta robusta, quer dizer, articulou uma resposta robusta, negacionista, né?
E sequer conseguiu articular, serviu de referência técnica, programática e política para os programas estaduais e municipais. Então, assim, até o que a gente pode falar, por exemplo, de referência, o Ministério da Saúde hoje é muito mais anti-vax e ecoa muito mais essas narrativas do que a gente consegue perceber, né? Um fato bem marcante disso, bem simbólico, é que a gente não tem mais grandes campanhas de vacinação. A gente não tem campanhas de estímulo à vacinação, né? Então, o Brasil, que foi uma referência, teve um programa de imunização que foi referência, hoje está enfrentando falta de BCG para a maternidade, sabe? Então, o que eu quero colocar em primeiro é isso. O Ministério da Saúde hoje não é mais referência para uma política de saúde ancorada em evidências científicas e de estímulo à cobertura vacinal. Então, tudo que a gente tem visto hoje de dados de encolhimento, né, da cobertura vacinal, que é absurdo no Brasil, isso está ancorado exatamente na forma como o governo tem articulado ou desarticulado todas as comunicações em torno da vacina. Aqui mesmo, olha os absurdos que o Bolsonaro disse em relação à vacina transmite AIDS, a vacina vai virar jacaré, mata, né? Como é que é? O sigilo de 100 anos da caderneta de vacinação. Né? Agora, tem uma questão, Afonso, que eu acho que é fundamental, isso que você tocou no início aí, e dialoga com o que eu tinha dito sobre a questão das instituições quando eu iniciei a minha fala. A gente está vendo a grande dificuldade é exatamente o tanto que se corroeu por dentro a essas instituições. Né? A gente vê, por exemplo, o descrédito da mídia, que perdeu a capacidade de ser aquele meio de informação segura, né? Porque até muito pouco tempo atrás as pessoas falam assim, porque eu vi no Jornal Nacional, eu vi na Folha de São Paulo, eu vi no jornal de um modo geral, seja lá que jornal que fosse. Atualmente, a primeira questão que se coloca é, será, né? Quando sai alguma coisa nessa mídia hegemônica, porque ela colaborou para o descrédito do próprio meio. Né? A mesma coisa aconteceu com o Ministério da Saúde, e a mesma coisa aconteceu com a própria Justiça. Então, só para a gente poder balizar esse debate. Desde o início, eu, particularmente como advogado, sempre achei muito absurdo a ideia de esse ministro foi indicado pelo tal presidente, aquele foi indicado pelo outro, como se fosse nichos políticos partidários dentro do Supremo, por exemplo. Né? Isso é muito ruim, essa ideia de que esse sujeito, essa figura do juiz equidistante das partes, né? Capaz não de uma neutralidade, que a gente sabe que neutro mesmo, nem shampoo infantil. A gente está falando pelo menos de uma tecnicidade, né? de um apego às formas jurídicas e academia, né? Aos dogmas do direito. Mas tudo isso ele foi corroído de tal forma que, obviamente, a gente teve o ponto alto, o ápice disso, com a corrupção do sistema judiciário pelo Sérgio Moro, com o Lava Jato, né? Mas a gente teve eu me lembro, em 2016, na época do impeachment da Dilma, eu inocentemente falava assim, não, o Supremo não vai permitir isso, porque é absurdo, porque não tem cabimento, né? E ele foi inerte, né? Ou seja, partidarizou-se, a coisa foi... E aí, como que hoje a gente quer que essa população que fala fora Xandão, impeachment do fechamento do Supremo, como que a gente quer que esse povo desvincule dessa narrativa
se o próprio sistema ele foi sendo corroído por dentro a ponto de imprimir essa imagem para a população como um todo, né? A gente fala assim, e aí a gente tem que ficar o tempo inteiro com os anais históricos na mão para mostrar, por exemplo, que esse mesmo Supremo foi aquele que impediu Lula de concorrer, que impediu Lula de dar entrevista, impediu Lula de ser ministro da Casa Civil, impediu, sabe assim, impediu Lula de velório, né, do seu irmão. De velório do neto, enfim, essas coisas todas, né? Agora, voltando um pouquinho para o tema específico, o que eu quero dizer também é que isso se reflete, por exemplo, em não levar teu filho para ser protegido contra a polio, né? E aí, assim, mas é isso que eu estou falando, porque com essas instituições sendo corrompidas por dentro, perde-se o lastro da confiança. Até muito pouco tempo atrás, a gente tomava vacina, não queria saber de laboratório. Quem é que sabe que laboratório que fez a sua BCG, que sabe, a tetravalente, a da gripe? A gente não estava nem aí, a gente tomava porque era isso, sabe? E de repente... a carteira vacinal era obrigatória, as crianças para se matricular tinham que ter a carteira vacinal, e isso não era questionado. Fazer. Isso era uma questão de saúde pública. Sabe? E era indiscutível. Não tinha, a gente não problematizava esse tipo de discussão. E atualmente problematiza isso sem contraponto. A gente não tem nenhum lastro que possa nos fazer assim, não, mas esse estudo, porque o governo está falando, não, o governo, assim, as instituições, nesse sentido aí, vão pegar o governo de forma geral, né? Ele não tem lastro de confiabilidade mais nenhuma, né? Porque até mesmo qualquer coisa que se fala tem segundas intenções, sabe? Qualquer coisa são sinais ocultos, né? Os tempos não estão de brincadeira, sabe? É por isso que retomar isso, né? E nos apavora muito, Afonso, quando a gente pensa casos de poliomielite voltando, casos de febre amarela, casos de outras, sabe? Sarampo, né? Varíola, são coisas que a gente fala assim, nossa senhora, o que está acontecendo nesse país, né? Agora, eu acho que é 65% só a cobertura, né? Pois é, gente, é assustador. Se tu pensar que a gente tinha uma cobertura muito próxima de 100 para pólio, para sarampo, para a maioria das doenças que foram erradicadas do Brasil. E hoje, claro, a gente vê o movimento anti-vax, ele vem tendo força já há algum tempo, né? Mas óbvio que nessa onda conservadora e fundamentalista, ele encontrou uma forma de se potencializar. O campo foi fértil. O campo foi fertilíssimo, né? E com a Covid, né? Aí pronto. Aí pronto. Assim... E agora a gente tem vivido... Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente teve uma cobertura muito vacinal super boa, assim, Porto Alegre teve 90 e poucos % da população vacinada com primeira e segunda dose. Agora, para as doses de reforço, tipo, a população não está indo se vacinar. Não está indo se vacinar. Né? Porque antes ainda tinha o medo do agravamento. Então, como agora o número de casos graves ele diminui muito, as pessoas abriram mão das proteções e da vacina, né? A gente pensar quase 300 casos, óbitos diários, ainda é um número altíssimo. Altíssimo. Mas altíssimo. A gente tinha mil e poucos. Não, não. Com enfermaria lotada. Então, assim, também se naturalizou isso, né? Sem dúvida. Porque, assim, se banalizou. Então, assim, eu não uso mais, eu tô com Covid, eu fico 7 dias em casa, enfim... Eu fico 7 dias de isolamento, quando ficam, porque as pessoas não têm nem mais aderido às normas de segurança, né? Então, se a gente teve uma demanda muito grande para as primeiras doses de vacina e elas se mostraram muito efetivas, tanto que a gente está num cenário muito mais confortável, né? Do ponto de vista sanitário, né? Ao mesmo tempo, agora tem um relaxamento total de tudo, inclusive da vacina, porque ela não faz mais sentido.
Agora, gente, olha que coisa mais grave. A gente encontra casos, e eu posso falar isso de cadeirinha, né? Só não vou deixar gravado aqui, mas eu posso falar de cadeirinha, de casos em que agentes públicos auxiliam antivax a burlar o processo, preenchendo a ficha de vacinação para garantir o certificado. É mesmo? E depois em off eu te conto o caso, cara. Meu Deus! Sabe, Pelo grave. menos essas coisas eu não tenho acompanhado, porque isso é desesperador. É grave. É muito. Sabe? E teve uma parcela muito grande que se vacinou de 2 doses para poder viajar. Exatamente. Porque era uma exigência de outros países. E aí essas pessoas que encontraram agentes públicos afinados com o discurso negacionista, disseram, não, isso é fácil, eu te dou aqui a certificação que você vacinou, e está lá no Conect SUS. Sabe? Inclusive, parece que agora tem gente receitando agora, nesse momento, tipo assim, limpeza, detox de vacina, né? Para alguns aí. Parece que existe isso, né? Teve também nosso conselho aí de medicina que ajudou bastante, né? Nossa, pessoal, isso aí é gravíssimo, né, Afonso? Não, se a gente pensar que até essa onda que começou agora, que agora a gente está numa uma nova onda de Covid, com uma nova cepa e tal, a gente não tinha, a Anvisa não tinha aprovado as vacinas de segunda geração. Só aprovou porque a gente começou a ter um cenário de crescimento de novo, de infecções e de mortes. Porque estava parado, desde o ano passado, um pedido da Pfizer de registro da vacina de segunda geração, né? E a gente pensar que o conselho... A gente não está conseguindo vacinar as crianças com menos de 2 anos. E a gente pensar que o Conselho Federal de Medicina, de uma certa maneira, foi conivente e cúmplice desse processo todo, sabe? É muitíssimo grave. Aliás, os aplausos do dia são porque a gente tem pela primeira vez na história, uma mulher que é a ministra da Saúde e especialmente uma não médica, uma cientista social. Então, uma pessoa que pensa e compreende a saúde de um outro lugar e a partir de uma outra abordagem e perspectiva. Então, essa é a grande boa notícia do dia. Sabe? Junto com Silvia Almeida, nos direitos humanos. Silvia, Aniele, e toda uma gente linda e diversa que tem sido indicada, né? Mas, assim, eu fiquei especialmente... acho que é especialmente simbólico a Nízia nesse momento, né? Ser uma mulher, mas especialmente não ser uma médica, né? Ser alguém que da Fiocruz, né? Da Fiocruz. Teve esse papel todo, né? E da Fiocruz, então tu também reconhece o protagonismo que a Fiocruz teve em todo esse processo. Né? A sutura está vindo de dentro para fora agora, né? Se a destruição também foi dessa maneira, parece que a sutura também tende a ser dessa forma. E bom que seja mesmo, para que a gente possa curar esse país e poder, de fato, ter o verbo esperançar na sua dimensão mais potente, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo que esses dois são comunicadores natos, eles nem precisam de apresentador. Eu vou ter que segurar essa turma. Vamos focar agora no HIV, né? Bom, a gente sabe a tragédia que tem sido, né? Como disse a Carla. E o que vocês estão vendo aí, expectativas? Porque a gente está vendo que teve, por exemplo, 10 alertas, né? 10 emergências que o grupo de transição colocou, saúde indígena, saúde mental, etc., e provavelmente a questão da AIDS vai ter que ser também, né, muito revista e reformulada. Quem quer começar? Carla, quer começar? Bom, eu acho que a gente tem muita expectativa, óbvio, né, em relação a como vai não especificamente, não só se restringindo à questão do HIV e AIDS, mas como vai se reestruturar esse Ministério da Saúde. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né, da gente acompanhar, da reestruturação, inclusive programática, que a gente espera que o
o Ministério da Saúde passe, né? E óbvio que tanto os movimentos de AIDS quanto de tuberculose, eles têm sido articuladores importantes. Eu acho que o movimento de AIDS e de tuberculose, eles tiveram um protagonismo muito importante na época da pandemia, durante o auge da pandemia, no primeiro ano, tanto no monitoramento de políticas públicas, quanto na ampliação do debate em torno do tema. Assim, talvez tenha sido um dos movimentos que mais protagonizou essa discussão e problematizou, né, o que estava acontecendo e o que vem acontecendo também dentro das políticas de saúde, de desmonte do SUS, né? Então, a gente tem feito todo um trabalho de advocacy para que a gente também possa reconstruir, né, políticas que se perderam ao longo dos anos, né? Então, eu tenho toda uma expectativa aí de reorganização programática do Ministério da Saúde, com isso, a possibilidade da gente voltar a ter um departamento de HIV e AIDS, né, que realmente possa voltar a pensar, né, técnica e programaticamente respostas para a epidemia de AIDS que não sejam ancoradas só no plano biomédico, né? Porque mesmo... Porque nós temos agora até uma falta de remédios, não é isso? Com o problema das farmácias populares, como é que está essa situação? Antirretroviral a gente não tem falta, né? A gente Nós tivemos um pequeno probleminha com lamivudina recentemente, mas era algo bastante... era muito mais problema logístico do que exatamente... Era local, né? Era uma coisa de logística do que... Mas assim, a gente não tem desabastecimento de antirretroviral, né? Isso é uma coisa importante, acho que se conseguiu manter. Mas viver com AIDS demanda muito mais do que antirretroviral, né? Isso é uma parte das necessidades e das demandas que o viver com AIDS coloca para as pessoas, né? Mas acho que esse é um ponto importante. A gente não teve falta de antirretroviral, a gente não tem desabastecimento, mas a gente tem desabastecimento de uma série de medicações que, na verdade, não são de pactuação federal, né? Porque aqui no Brasil a gente tem as pactuações em tripartite, então tem algumas medicações que são de responsabilidade dos estados e outras do município. Então, a gente tem esse processo aqui, localmente a gente enfrenta muita dificuldade, inclusive com medicações básicas, né? E algumas medicações que são medicações complementares, e para quem vive com HIV e AIDS, não só para tratamento de doenças oportunistas, mas para também tratamento de outras comorbidades que vêm que vieram com a longevidade do viver com AIDS. Então, diabetes, problemas renais, enfim, a gente tem uma série de desabastecimentos nesse sentido, né? Mas eu acho que creio que uma das minhas grandes expectativas é poder voltar a reestruturar uma resposta no campo da prevenção, né? Porque no campo da prevenção e no campo dos direitos humanos é terra arrasada, né? Por mais que a gente se fale muito hoje de PrEP e PEP, todas as intervenções, toda a prevenção, ela está ancorada em intervenções clínicas e não em intervenções comportamentais, né? Clínicas e biomédicas. Então, essas aí foram abandonadas, né, Carla? As comportamentais? Abandonadas. Elas saíram totalmente da agenda, né? Totalmente. Então... E a gente só uma curiosidade aqui para vocês. Aqui em Belo Horizonte, não sei como que está no restante do país. A gente sabe que cada estado está gerenciando de forma distinta e tal, a questão da PrEP. Mas aqui em Belo Horizonte, nós temos um quantitativo muito restrito nos últimos 5 anos, né, que quando foi implantada a política de distribuição de PrEP, nós temos um quantitativo muito, muito restrito para se pensar em 5 anos de distribuição dessa medicação. Só um pouquinho, Roberto, você podia explicar o que é o PrEP, para quem não conhece? Ok. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, que consiste na tomada de um composto de 2 medicamentos, né, uma única cápsula, que vai ser por tempo indeterminado,
diariamente, que o sujeito precisa ter uma boa adesão para se ter uma boa resposta. E é uma resposta, nesse sentido, uma estratégia de prevenção que está dentro daquilo que se chama de prevenção combinada, né? Que são camadas de proteção sobrepostas que garantem segurança tanto para a pessoa que vive com HIV, que não precisa ter mais uma preocupação que vai transmitir por conta do tratamento como prevenção, associada a pessoas que não têm o HIV, não têm o diagnóstico, né? São soronegativos para o HIV, e que tem um nível bastante alto de proteção com essa medicação. Então, voltando ao que eu estava querendo dizer, é o seguinte: nós temos aqui um número bastante pequeno de pessoas tomando. Quando falo bastante pequeno, se pensar em termos históricos, de série histórica, desde 2017 para até agora e tal. Ocorre que hoje, em qualquer aplicativo de relacionamento gay, de pegação, está todo mundo tomando PrEP. Todo mundo. Acontece que a conta não bate, a matemática não fecha, né? Porque é muita gente tomando e pouca gente, de fato, tomando, inscrita nisso. E aí, quando eu estava falando que limou-se a questão comportamental, é que os serviços, de um modo geral, e as ONGs, não estão preocupados, por exemplo, em discutir por que as pessoas estão falando de PrEP, falando tanto de PrEP e tomando tão pouca PrEP, sabe? Não discutindo, por exemplo, o estigma, porque muitas pessoas falam que estão tomando PrEP porque é muito mais fácil manejar o estigma da infecção pelo HIV, dizendo que toma PrEP do que tomando o antirretroviral como tratamento. É muito mais fácil. Isso aí é uma parcela pequena, mas está lá. A outra história são pessoas que não estão tomando PrEP, mas, por questões de julgamento moral, falam que estão tomando para não serem julgadas em cima da sua... Não usarem preservativo. Por não usar preservativo. Então, eles falam assim, eu uso PrEP. Aí, o parceiro ou a parceira fala assim, pelo menos ele se cuida. Pelo menos não é displicente, não é negligente, não é descompromissado com a saúde, sabe? E isso aí está passando batido, a gente não está discutindo isso, a gente só está discutindo cobertura, a gente quer ampliação, a gente quer ampliação de testagem, a gente quer ampliação de PrEP, sabe? Tudo isso é importantíssimo, gente, é importantíssimo, mas a gente não pode pensar, por outro lado, de forma tão cartesiana, ou isso ou aquilo, sabe? É tudo isso junto, misturado, e agora. E até, né, Roberto, estava vendo falar que o próprio o esvaziamento de espaços, que as pessoas possam realmente discutir e conversar e dialogar sobre isso, faz, por exemplo, e aqui tu está falando de PrEP, por exemplo, muita gente... Algumas pessoas têm um relato de PrEP sob demanda em que elas buscam informação na internet com os amigos, porque não existe dentro da política de disponibilização de PrEP, né, uma orientação para os usuários que querem usar PrEP sob demanda. Então, tem uma série de barreiras aí no campo da prevenção que inclusive, elas são barreiras que se põem para as estratégias medicamentosas, né? Porque quando a gente pensou que a PrEP ia dar conta de tudo, que era a cereja do bolo da prevenção, a gente está esbarrando aonde? Exatamente nas barreiras que são do âmbito comportamental, né? Exatamente. E até mesmo, Carla, nesse sentido aí, a gente precisa problematizar essas questões, porque, por exemplo, eu estou atendendo no consultório pessoas que vêm demandando a PrEP sob demanda, né? Mas não tem perfil nenhum para isso. Eles só não querem tomar remédio todos os dias. Todo dia. Mas acontece que o perfil deles é para tomar remédio todos os dias. Você entende? Mas tem que ter espaço até para conversar com as pessoas sobre isso, né? Exatamente. Quando tu coloca
toda a sexualidade, daí aqui, e que é o que tem ocorrido, né? A sexualidade foi para dentro do armário, né? E não é a homossexualidade, a sexualidade, tu não tem mais espaço de discussão com sexualidade. Então, desde o ano passado, nós retomamos muitos trabalhos comunitários, aquele trabalho de base que há muito tempo a gente não fazia, né? E é incrível, assim, as dúvidas em relação ao HIV e AIDS são dúvidas do final da década de 90, porque a gente teve um esvaziamento das ações de comunicação. Carla, eu posso dizer que são dúvidas da década de 80, sabe? Essa semana... É que eu não estava nessa época, né, meu bem? eu atendi um rapaz preocupado em transmissão do HIV por talheres. Você entende? Coisas que eu fui escutando ele falando e não estava acreditando que eu estava diante de um jovem com aquele tipo de dúvida, sabe? Dúvida porque talvez isso agora seja para mobilizar as pessoas, né? Eu queria justamente falar disso, Carla, essa questão da repressão, né? Porque, na realidade, o que está se vendendo é o quê? A gente vai vencer a AIDS porque as pessoas não vão fazer sexo, né? Os adolescentes não têm hormônios e a gente vai vencer o hormônio com hinos, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Não, é bastante curioso, assim, a forma como a gente não conduz, né, as políticas de prevenção. Porque é isso, elas não existem. Então, assim, é muito mais fácil dizer que os jovens estão transando, estão tendo relações desprotegidas do que a gente abrir espaço para dialogar com os jovens, né? Porque, ao contrário do quando a gente olha, por exemplo, os dados, trabalho com pesquisa de comportamento, fora do âmbito da saúde, inclusive. E a gente vê que os jovens hoje, eles têm uma vida menos sexualmente ativas do que os jovens da geração anterior. Então, de fato, os jovens eles estão muito mais no universo virtual do que, de fato, se expondo. Bom, mas eles se infectam mais, especialmente aqui no Brasil, cresce entre homens, né? Entre jovens gays. Sim, mas aonde estão os espaços para as pessoas discutirem sobre políticas de prevenção? Sobre prevenção. Aonde estão... E aí, né, Carla, olha como tem um ingrediente potencialmente perigoso aí. Porque esses jovens estão transando menos. A gente sabe disso, a gente está vendo isso. Uma preguiça, né? A gente está vendo um discurso de preguiça. E ao contrário do que se imaginava que iria potencializar os contatos via virtuais, né, iriam fazer com que as coisas rolassem mais rápido. Ao contrário, o fenômeno foi inverso. E aí, mas o perigo é que o eco da década de 80, com a questão da promiscuidade, ela permanece. Exato. Aí junta isso. Aí eu transo pouco, não sou promíscuo, portanto, não tenho necessidade de me proteger. Exato. Sabe? E aí, né, Robertinho, tu fala disso. Os jovens estão se infectando porque eles são promíscuos e não adotam nenhuma estratégia de prevenção. E tem tudo, tem preservativo, tem PrEP, tem PEP. Mas onde é que está essa informação? Aonde está o lugar para as pessoas discutirem isso? Não tem. E aí se diz assim, não, hoje tu coloca no Google e o Google tem tudo. Cara, uma coisa é tu ter informação online, outra coisa é tu ter campanhas e espaços para discutir isso. São estratégias completamente diferentes. Só vai buscar informação quando tu tem um gatilho para buscar. Ou eu tenho alguém perto, ou eu, entende? Aí eu vou buscar informação. Né? Agora, se eu não tiver, a vida segue. Eu não vou olhar todos os dias, eu não vou chegar um belo dia e olhar assim, vou ver o que tem, o que HIV... Tipo, o HIV, a epidemia de AIDS está totalmente invisibilizada. Ela perdeu visibilidade social. Ela não está sendo mais... ela está enclausurada, né, dentro do segmento social. Então, por que as pessoas... Isso deixou de ser um problema de saúde pública do ponto de vista... Eu acho muito grave. Algumas semanas atrás, eu atendi um rapaz que foi buscar PEP, porque ele teve uma experiência de sexo oral em que um rapaz fez sexo oral nele. Ele foi buscar PEP por conta disso. E aí a médica deu sem problematizar a PEP. Você entende? E eu estava falando com ele assim, olha, você tem todo o direito de tomar, porque... Agora, vamos pensar aqui.
Qual que é o risco que você está correndo, sabe? Qual que é a governabilidade que você tem sobre isso? Você vai conseguir fazer sexo oral sem camisinha em outros Com espaços? camisinha? Com camisinha e tal? Como que vai ser, né? E esse espaço de debate, ele desapareceu, sabe? E aí se torna novamente apenas o espaço do medo, porque surge a história. Eu fui protagonista de uma cena sexual, e ninguém foi capaz de me problematizar isso, para dizer até onde isso era risco de fato, sabe? E eu estava falando com ele, olha... E até a relação custo-benefício, né, Robertinho? Tu vai fazer um tratamento de 28 dias para prevenir exatamente o quê? Exatamente. E aí, você vai interromper isso ou você vai emendar uma PEP na outra? Aí, esclarecendo, PEP já seria profilaxia pós-exposição. É quando a pessoa entra em uma situação de risco e ela se reconhece em risco, ela busca um serviço para tomar um medicamento que nesse caso, o mesmo esquema de início de tratamento da pessoa que vive com HIV, é o mesmo esquema. Vai tomar por 28 dias para evitar que a infecção se instale, né? Se a gente permitir, nesse sentido, que o discurso de pânico se tome, né? E sem discutir as possibilidades desse sujeito, será que, de fato, ele está afim de tomar esse remédio 28 dias por conta de um sexo oral sobretudo este que ele se submeteu, né? Será que, de fato, era risco para ele? É risco para outro IST? Sim, vamos discutir isso, vamos discutir outras coisas. Mas e será que era mesmo essa exposição dele? Pois tem que se discutir isso tudo. Tem várias possibilidades para a gente, mas para a gente poder fazer essa discussão, a gente tem que ter um espaço que possibilite isso. E aí, Roberto, quero só fazer o gancho disso contigo com o que vai acontecer com as políticas de PrEP, né? Porque daí a gente tem isso foi da minha perspectiva, um avanço, né? A gente conseguiu garantir que a PrEP hoje seja para todos, né? Então, as pessoas vão poder acessar a PrEP e o que vai ser avaliado vai ser o risco, né? E o perfil da pessoa para o uso ou não, e não mais pertencer a esse ou aquele grupo. Então, isso é um avanço. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo todo um processo de descentralização da PrEP. Então, a PrEP vai sair do serviço especializado e vai para a atenção primária de saúde. E daí eu fico... uma das minhas grandes questões, a gente não está garantindo dentro do serviço especializado um espaço qualificado e dialogado para a gente poder conversar com esse sujeito que vem buscar PrEP ou que pode ser um usuário potencial de PrEP. Como que isso vai acontecer dentro de uma atenção primária que vem passando por um desmonte muito mais terrível, que está totalmente sucateada? Na minha cidade está terceirizado, entregue para 6 instituições diferentes, né? Onde a prefeitura cada vez tem menos gerência sobre os serviços. Então, como é que a gente garante, né, que realmente a gente vai poder estar disponibilizando PrEP de forma qualificada? E aí pensar em prevenção na forma, simplesmente, é muito grave, sabe? Por exemplo, a gente está tendo problemas gravíssimos com a distribuição de autoteste. Aí distribui autoteste sem nenhuma qualificação, sem nenhuma problematização, sem nenhum controle, né? O importante no final da planilha é ver quantos foram distribuídos, né? Mas eu estou atendendo gente lá que foi diagnosticado positivo no autoteste e não teve coragem de procurar um serviço para confirmar ou não aquele diagnóstico. Passou 6 meses morrendo de medo sozinho dentro de casa, sabe? Porque parece que é aquela velha história que Boaventura sempre falava: desconfie de respostas fáceis para perguntas difíceis, sabe? Distribuir autoteste como ampliação de acesso, sabe? Sem nenhum tipo de problematização, é muito arriscado, porque pode fazer com que esse sujeito definitivamente não se proteja. E pouco efetivo, né? Pouco efetivo. Qual é a efetividade disso? É a mesma coisa de fazer teste. É a mesma coisa de fazer teste em eventos.
Eu Olha cheguei só. no evento, dentro da bolsinha do evento, dentro da bolsinha do evento tinha um autoteste. Cara, eu fui obrigada no meio do evento, no evento de gestão, puxar o autoteste. Assim, isso aqui não faz sentido nenhum. Qual é a efetividade disso? E ainda por cima, é um desperdício de dinheiro público. Ô, Carla, é importante a gente sublinhar como que isso, de uma certa maneira, responde a um certo modelo. Porque a gente fez isso com preservativo, em determinada época, sabe? A gente Roberto, mas tem uma coisa diferente do preservativo. O preservativo, tu tem que usar num espaço que é íntimo. Não, eu estou dizendo... eu estou dizendo que a matriz, a lógica é a mesma. Porque eu vou distribuir um preservativo sem que haja um trabalho anterior capaz de significar aquele preservativo como algo importante para que faça sentido naquele espaço. Ele se torna simplesmente um balão. É isso que eu estou querendo dizer. Sabe? Sim. Vamos fazer força-tarefa para distribuir milhões de preservativos no carnaval. Sabe? Sendo que durante o ano inteiro a gente não trabalhou nas escolas, nos espaços públicos, que esse preservativo fizesse um mínimo de sentido para esse jovem, para esse sujeito. Né? E a mesma coisa... Pessoal, vou ter que interromper vocês. Olha, a gente já viu que esse papo de saúde tem muita coisa para ser dita, né? Acho que nós vamos ter que fazer aí outros encontros. E queria que vocês dessem, então, uma conclusão para a nossa conversa. O que vocês deixam de mensagem aí? Enfim, cara, por favor. É difícil concluir, né? É difícil concluir nesse cenário que a gente vem vivendo, assim. Mas eu acho que o Brasil vive... E aqui falando um pouco do contexto mais geral, né? Acho que a gente vive um momento muito desafiador, mas realmente um momento de muita expectativa, né? Mas de esperança, né? Eu acho que esse é o bom momento, assim, do Brasil. Às vezes, quando eu olho, eu faço um olhar retrospectivo para os últimos anos, e hoje foi um momento que eu fiz muito isso, porque só a gente analisar o que a gente já teve no cenário do Ministério da Saúde nos últimos 4 anos. Mandetta foi o melhor, a gente nunca achou que a gente ia dizer isso, a gente teve Pazuello, a gente teve, enfim, né? E hoje a gente tem uma Nízia anunciada como ministra, né? Então, a gente tem o Silvio Almeida para a pasta de direitos humanos, a gente tem a Aniele Franco para uma pasta de igualdade racial. Então, assim, a gente está num momento realmente de tentar se fortalecer, né? Eu acho que tem uma coisa de muito importante, assim, desse período, que é fazer esse olhar retrospectivo e pensar, a gente sobreviveu. Eu confesso que em 2018 eu achei que a gente não fosse sobreviver, sabe? Eu achei que a gente não fosse conseguir resistir a esses 4 anos, porque foram 4 anos, e aqui falando assim de muito da vivência que é dessa vivência comunitária, dessa vivência que vem do ativismo, né? Foram 4 anos de violência e tortura psicológica cotidiana, gente. Eram cotidianas. Se hoje a gente olha, abre um portal de notícias e pensa, Nívia foi eleita, 4 anos atrás a gente estava vendo Damares sendo indicada para o Ministério de Direitos Humanos acabando, né, como pasta. Então, acho que a gente vive num momento de se reconstruir, né? Acho que os desafios são imensos, são muito maiores do que a gente imagina, né? Mas acho que a gente tem muito aí a avançar nesse processo de reconstrução, né? De reconstrução, acho que o Roberto usou uma figura de linguagem que eu achei bem importante, que essa sutura vai ter que vir de dentro, né? Essa sutura vai ter que vir de dentro, assim, e é bem importante a gente nos entender enquanto cidadão, enquanto agente também de reconstrução, né? Então, é dezembro, né? Eu acho que a gente tem aí não uma perspectiva de um cenário maravilhoso, e ninguém espera que a partir do 1º de janeiro o Brasil fique maravilhoso, né? Mas pelo menos de mais esperança, de possibilidade de reconstrução. Que é aquela história, né, Carla? Ninguém tá oferecendo paraíso, é só saída do inferno, sabe? Eu acho que
Isso é Eu vi uma importante. frase hoje, Robertinho, que eu acho que traduz exatamente o que eu queria dizer, assim, que era um meme, dizia assim, então é Natal, o que você fez? E daí a resposta era, elegi o Lula. Tá bom. Exatamente. Eu acho, sabe, que a questão toda é a gente colocar em prática, de forma bastante concreta, a ideia do que a gente vem falando desde a redemocratização na década de 80, que lembrar, não esquecer para não repetir, sabe? Eu acho que a gente não pode entrar numas de que a gente tudo novo, tudo vamos começar de novo. Não. A gente tem que começar do ponto em que foi destruído e lembrar o tempo inteiro que nós não estamos seguros, sabe? Que as ameaças continuam. Aquilo que a gente sempre aprendeu na academia. Eu acho que é importante tipo, a gente retomar, sabe? Essa ideia de que direitos não estão garantidos. Direito é luta, é constância, sabe? É resistência. E eu acho que esses 4 anos nos mostrou com muita dor essa lição. Né? Que se a gente não estivermos atentos, tudo volta, sabe? E retorna com uma força absurda, avassaladora. Então a gente tem que pensar nisso, sabe? O tempo inteiro é quase como colocar um retratinho do miliciano genocida na porta da geladeira para dizer o seguinte, não, isso aconteceu, o Brasil passou por isso, nós não podemos permitir que isso retorne, né? E olha que num piscar de olho isso retorna. Né? Então a gente tem que pensar. Fácil retornar, né? Hoje a gente é um país partido, né? Exatamente. A gente tem que pensar o tempo inteiro, sabe, Afonso, numa questão que você falou. Você falou assim: vamos focar na questão do HIV e tal. E a Carla pontuou logo em seguida, sabe, assim, de que não se vive com HIV apenas à base de medicação. Né? O enfrentamento, e aí a gente sempre soube, o enfrentamento da epidemia se dá com direitos humanos, se dá com políticas públicas, políticas de cidadania, com alimento, com moradia, com educação, sabe? Ou seja, vislumbrar a interseção disso tudo. Não há democracia com racismo, não há democracia com LGBTfobia, sabe? Com machismo, não há. Né? Então, a gente tem que pensar, de repente, fazer um exercício de flexibilização das minhas pautas, né? E, de fato, apertar a mão do outro, sabe? Aonde o outro está mais ameaçado do que eu naquele momento. Eu acho que esse momento é fundamental que a gente possa fazer isso, sabe? A pauta racial tá mais apertada, então eu vou esquecer... Não esquecer, é aquilo que o direito a gente aprende a falar a respeito disso, né? A gente pondera apenas, a gente não afasta, a gente simplesmente prioriza um ponto para dar estrategicamente, para dar um passo adiante na cidadania e na democracia. Até porque a gente não, eu acho que tu resumiste muito bem, né? A gente não avança uma resposta ao HIV sem ter uma agenda comprometida com o enfrentamento do racismo, do machismo, da LGBTQI-fobia e das desigualdades sociais. Se a gente não tiver isso, a gente não avança. Não dá. Não tem como. Pessoal, parabéns, vocês são maravilhosos. Olha, vocês viram o show que foi, né? Só para finalizar, então. Então, agradeço muitíssimo vocês, agradeço a todos que estão nos escutando. Esse programa foi gravado. As perguntas vocês podem colocar aqui embaixo do vídeo, né, que o pessoal responde. E lembrem que a gente tem assinaturas agora. Deem uma olhada nas playlists, tem bastante coisa aí para vocês verem. Obrigado, Carlos. Obrigado, Roberto. Até a próxima. Obrigada. Beijo para vocês.